Years ago, my great-great-grandfather picked up a copy of the Book of Há Mormon. muitos anos, meu trisavô segurou pela primeira vez um exemplar do Livro de Mórmon. Ele o abriu e leu algumas páginas. Depois declarou: "Este livro foi escrito ou por Deus ou pelo diabo, e vou descobrir quem o escreveu." Ele o leu 2 vezes de capa a capa nos 10 dias seguintes e declarou: "O diabo não pode tê-lo escrito. Tem que ser de Deus." Esse é o aspecto brilhante do Livro de Mórmon. Não há meio termo. Ou ele é a palavra de Deus, como proclama, ou é uma fraude total. O livro não alega ser apenas um tratado moral, um comentário teológico ou uma coletânea de escritos perspicazes. Ele alega ser a palavra de Deus, cada frase, cada versículo, cada página. Joseph Smith declarou que um anjo de Deus o conduziu até as placas de ouro que continham escritos de profetas da antiga América, e que ele traduziu as placas por poderes divinos. Se essa história for verdadeira, então o Livro de Mórmon é uma escritura sagrada, tal como professa ser. Caso não seja, é uma farsa sofisticada, mas não obstante diabólica. C.S. Lewis referiu-se a um dilema semelhante com que se depararia alguém que precisasse decidir se aceitaria ou rejeitaria a divindade do Salvador. Da mesma forma, não haveria meio termo. Tento impedir qualquer pessoa de repetir as coisas realmente insensatas que muitos dizem a respeito dele. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre moralista, mas não aceito sua afirmação de que é Deus. Essa é a única coisa que não podemos dizer. Um homem que fosse apenas um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre moralista. Precisamos fazer uma escolha. Ou aquele homem foi e é o Filho de Deus, ou não passava de um louco ou coisa pior. Mas que ninguém venha, com absurda condescendência, dizer que ele foi um grande mestre humanitário. Ele não nos deixou essa opção. Não era essa a sua intenção. Da mesma forma, precisamos fazer uma simples escolha em relação ao Livro de Mórmon. Ou ele é de Deus ou do diabo. Não há opção. Peço a todos que façam o teste que vai ajudá-los a determinar a verdadeira natureza desse livro. Perguntem a si mesmos se as seguintes escrituras do Livro de Mórmon os aproximam mais de Deus ou do diabo. Banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis dizer. Ou essas palavras de um pai amoroso para seus filhos. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Ou essas palavras de um profeta: vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele. Será que essas declarações do Livro de Mórmon poderiam ter sido escritas pelo maligno? Depois que o Salvador expulsou certos diabos, os fariseus alegaram que ele o fizera por Beelzebu, príncipe dos demônios. O Salvador respondeu dizendo que essa conclusão não fazia sentido. Todo reino, disse ele, dividido contra si mesmo é devastado, e toda casa dividida com si mesmo, contra si mesma não subsistirá. E depois, seu clímax pungente. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se essas escrituras do Livro de Mórmon nos ensinam a adorar, a amar e a servir ao Salvador, como fazem, como podem ser do diabo? Se fossem, ele estaria dividido contra si mesmo e, assim, estaria destruindo seu próprio reino, exatamente a condução que o Salvador disse que não poderia existir. Uma leitura sincera e imparcial do Livro de Mórmon nos fará chegar à mesma conclusão que meu trisavô chegou. O diabo não poderia ter o escrito. Tem que ser de Deus. Mas por que o Livro de Mórmon é tão essencial se já temos a Bíblia para nos ensinar sobre Jesus Cristo? Alguma vez já se perguntaram por que existem tantas igrejas cristãs no mundo atual, já que todas tiram suas doutrinas essencialmente da Bíblia? É porque elas interpretam a Bíblia de forma diferente. Se interpretassem da mesma forma, seriam a mesma igreja. Essa não é a condição que o Senhor deseja, pois o apóstolo Paulo declarou que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Para que haja essa unidade, o Senhor estabeleceu uma lei divina de testemunhas. Paulo ensinou: por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. A Bíblia é uma testemunha de Jesus Cristo. O Livro de Mórmon é outra. Por que essa segunda testemunha é tão crucial? A segunda ilustração pode ajudar. Quantas linhas retas você pode traçar, passando por um único ponto em uma folha de papel? A resposta é infinitas.
Suponha agora que esse ponto único representa a Bíblia e que as centenas de linhas retas traçadas passando por esse ponto representam as diferentes interpretações da Bíblia. Cada uma dessas interpretações representa uma igreja diferente. O que aconteceria, porém, se naquela folha de papel houvesse um segundo ponto representando o livro de Mórmon? Quantas linhas retas você pode desenhar passando por esses dois pontos de referência, a Bíblia e o livro de Mórmon? Apenas uma. Apenas uma interpretação das doutrinas de Cristo sobrevive ao testemunho dessas duas testemunhas. Vez após vez, o livro de Mórmon age como uma testemunha confirmadora, esclarecedora e unificadora das doutrinas ensinadas na Bíblia, para que haja apenas um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por exemplo, algumas pessoas se questionam se o batismo é essencial para a salvação, embora o Salvador tenha declarado a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O livro de Mórmon, no entanto, elimina todas as dúvidas sobre o assunto e ordena a todos os homens que se arrependam e sejam batizados em seu nome, pois do contrário não poderão ser salvos no reino de Deus. Existem vários modos de batismo no mundo de hoje, embora a Bíblia nos informe a maneira pela qual o Salvador, o nosso grande exemplo, foi batizado. Ele logo saiu da água. Será que ele poderia ter saído da água sem que primeiro tivesse entrado na água? Para que não haja qualquer discordância sobre o assunto, o livro de Mórmon desfaz a dúvida com esta confirmação bem clara da doutrina referente à maneira correta do batismo. E então os imergireis na água. Muitos acreditam que as revelações da Bíblia se encerram com a Bíblia, embora a própria Bíblia seja um testemunho do padrão de revelação do Senhor ao longo de 4.000 anos de existência do homem. Mas uma doutrina incorreta é como o dominó, que ao ser movido, derruba outros dominós, ou neste caso, derruba as doutrinas corretas. A crença na inexistência das revelações derruba a doutrina de que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Derruba a doutrina ensinada por Amós de que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E derruba a doutrina de que Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, fala a todos os homens de todas as eras. Mas felizmente o livro de Mórmon entroniza a verdade bíblica da revelação contínua. E novamente falo a vós que negais as revelações de Deus e dizeis que elas cessaram, que não há revelações. Não lemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Em outras palavras, se Deus, que é imutável, falou em tempos passados, da mesma forma Ele falará nos tempos modernos. A lista de confirmações e esclarecimentos doutrinários prossegue, mas nada é mais vigoroso ou pungente que os discursos do livro de Mórmon sobre a expiação de Jesus Cristo. Será que você gostaria de ter gravado em sua alma o testemunho inegável de que o Salvador desceu abaixo dos pecados que você cometeu e que nenhum pecado, nenhuma dificuldade mortal está fora do alcance misericordioso de sua salvação, que para cada uma de suas aflições Ele tem um remédio com sublime poder de cura? Então leia o livro de Mórmon. Ele vai ensinar-lhe e testemunhar-lhe que a expiação de Cristo é infinita, porque abrange, engloba e transcende toda a fraqueza moral conhecida pelo homem. É por isso que o profeta Mórmon declarou: tereis esperança por intermédio da expiação de Cristo. Não surpreende que o livro de Mórmon proclame com destemor: e se acreditardes em Cristo, acreditareis nessas palavras, porque são as palavras de Cristo. Juntamente com a Bíblia, o livro de Mórmon é uma testemunha indispensável das doutrinas de Cristo e de sua divindade. Juntamente com a Bíblia, ele ensina a todos os homens que devem fazer o bem. E juntamente com a Bíblia, ele nos conduz a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É por isso que o livro de Mórmon é tão crucial em nossas vidas. Há alguns anos, participei de um dos nossos serviços de adoração em Toronto, Canadá. Uma moça de 14 anos de idade fez o discurso. Ela disse que estivera conversando sobre religião com uma de suas amigas de escola. A amiga perguntou: a que religião você pertence? Ela respondeu: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Mormons. A amiga replicou: conheço essa igreja e sei que não é verdadeira. Como você sabe? Foi a resposta. Por quê? Disse a amiga. Pesquisei a respeito dela. Você já leu o livro de Mórmon? Não, foi a resposta. Não li. Ao que a jovem respondeu com doçura:
Então você não pesquisou a minha igreja, porque eu li todas as páginas do livro de Mórmon e sei que é verdadeiro. Eu também li todas as páginas do livro de Mórmon, muitas e muitas vezes, e presto o meu solene testemunho, igual ao meu trisavô, de que ele é de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.